Olá, vamos dar início a mais uma aula de exercício. Antes de começar, vamos lembrar sobre gráficos. Você tem que saber diferenciar quando que um gráfico ele vai ser uma reta, retilíneo, ou quando vai ser uma parábola, ok? Vamos começar disso. Normalmente, quando a gente aprende matemática, a gente vê algumas funções, y em função de x. E a gente vai colocar essas funções em um gráfico. Vamos supor, se aparecer y é igual a alguma coisa e tem um x. E esse x não está elevado a nenhum número. Quando não está elevado a nenhum número, a gente subentende que seja igual a 1, ok? Então toda vez que aparecer o x não tem nada em cima, porque aquilo é o número 1. Nesse caso, sempre vai ser uma reta, ou uma reta crescente ou uma reta decrescente, ok? E a outra forma de aparecer é quando o y dá em função de x, mas esse x está ao quadrado. Na verdade, esse x pode estar ao quadrado, ao cubo, elevado a 5, a 6, mas para a gente aqui vai importar apenas se o x está elevado a 1, e nesse caso o 1 não aparece, ou quando o x está elevado a 2. Então, se eu tenho y é igual a alguma coisa, x elevado ao quadrado, necessariamente isso vai me fornecer um gráfico sendo uma parábola, ou com concavidade para cima, ou com cavidade para baixo. Mas o que tem que ficar claro para a gente conseguir resolver esse exercício é você saber olhar uma equação igual y em função de x. Se o x não tem nada em cima, nenhum númerozinho aparecendo, porque na verdade é o número 1 que está aparecendo, que está lá em cima. E necessariamente vai ser o gráfico vai ser uma reta, ou crescente ou decrescente. E o outro caso que para a gente é importante é quando o y é igual a x elevado ao quadrado. Esse elevado ao quadrado necessariamente vai nos fornecer ou um gráfico sendo uma parábola, ou com concavidade para cima, ou com cavidade para baixo. Sabendo disso, vamos resolver então questão 108, que caiu no ano de 2017. O brinquedo pula-pula, cama elástica, é composto por uma lona flexível horizontal, presa por molas às suas bordas. As crianças brincam pulando sobre ela, alterando e alternando suas formas de energia. Ao pular verticalmente, desprezando o atrito com o ar e os movimentos de rotação do corpo enquanto salta, uma criança realiza um movimento periódico vertical em torno da posição de equilíbrio da lona, h igual a 0, passando pelos pontos de máxima e mínima alturas, que vai representar como Hmax e Hmin, respectivamente. Esquematicamente, o esboço do gráfico de energia cinética da criança em função de sua posição vertical na situação descrita é. Então, nesse caso, ele propôs um exercício que eu tenho uma lona no qual uma criança está pulando, indo para uma altura máxima, quando chega na lona, que ele fala que é a altura 0, e abaixa um pouco a lona, certo? Porque a lona tem que ir para baixo para jogar a criança para cima. Quando a criança vai lá embaixo, na mínima altura, ele chamou de H mínimo. Então a gente tem essa situação. E pergunta qual que é o gráfico que representa a energia cinética em função da altura. Então qual é a energia cinética dessa criança em função da altura, certo? Vamos analisar os gráficos. Primeiramente, a gente tem que lembrar que a energia cinética, como se calcula a energia cinética? É a massa, velocidade ao quadrado, dividido por 2. O que a gente tem que saber? Que nos pontos de máxima altura e de mínima altura, a criança necessariamente está parada, ok? Porque quando a criança sobe, na altura máxima, ela tem que parar para descer. E na altura mínima, ela tem que parar para começar a subir. Então sempre, nessa altura máxima e na altura mínima, a velocidade da criança é igual a 0. Logo, a energia cinética da criança é igual a 0. Então não tem energia cinética, nem na altura máxima, nem na altura mínima. Então, necessariamente, o gráfico tem que estar alinhado com o 0. E onde que isso ocorre? Isso não ocorre no gráfico A, onde na altura máxima e na altura mínima, ele está falando que existe alguma energia cinética. Então o gráfico A já é impossível de ser correto. E também o gráfico E, porque fala que no gráfico E
a energia cinética, tanto na altura mínima como na altura máxima, é diferente de zero. Então a gente já, com esse conceito de energia cinética, sabendo que energia cinética é massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2, nós conseguimos eliminar a alternativa A e a alternativa E. Então vamos agora analisar as alternativas que sobraram. Eu tenho a alternativa como correta pode ser ou a B, ou a C, ou a D. Então repare que ou ele está me apresentando que vai ser uma reta em alguns períodos, ou vai ser uma parábola. E como que eu vou analisar isso? Então, olha aqui para mim, olha nos meus olhos. Vamos pegar e começar do início do exercício. E o que o exercício falou? Que a gente vai desprezar a resistência do ar. Toda vez que eu posso desprezar a resistência do ar, eu tenho um problema que tem conservação de energia. Então a energia não vai ser dissipada, ela vai ser conservada em todo momento. Então eu vou ter que nesse caso eu chamo de energia mecânica. A energia mecânica sempre vai ser constante. A energia mecânica não vai mudar, certo? Porque a energia mecânica só mudaria se a energia fosse dissipada. E uma forma de dissipar a energia nesse caso é o ar criando uma resistência. Então como não vai criar uma resistência, eu posso afirmar que a energia mecânica é uma constante. E o que é energia mecânica? A energia mecânica é o somatório de todas as energias possíveis no problema. Então nesse caso, a energia mecânica, o que ela é? Energia mecânica, vai para esse aqui embaixo, ó. Energia mecânica é igual a energia cinética mais energia potencial gravitacional mais energia potencial elástica. Certo? Então vamos lá. Eu sei então, se eu somar a energia cinética, a energia de movimento da criança, mais a energia potencial gravitacional, mais a energia potencial elástica, da cama elástica, isso sempre vai ser uma constante. Como eu sei que isso vai ser uma constante? Porque o exercício me afirmou que ele está desprezando a resistência do ar. E toda vez que eu desprezo a resistência do ar, eu tenho que a minha energia mecânica do sistema ele é conservado. Então sempre que eu somar a energia de velocidade, a energia de altura e a energia potencial elástica, isso sempre vai ser uma constante. Então repare a equação. A energia cinética mais a energia potencial gravitacional mais a energia potencial elástica é igual à minha energia mecânica. Nesse caso, a minha energia mecânica ela sempre é uma constante. Então, em vez de eu ficar colocando toda vez energia mecânica, o EM, eu vou substituir por C, porque a energia mecânica é uma constante. Então a equação vai ficar que a energia cinética mais energia potencial gravitacional mais energia potencial elástica é igual a C. Nesse caso, eu quero criar um gráfico de energia cinética em função da altura. Então eu vou passar a energia potencial gravitacional e elástica para o outro lado da equação, deixando a energia cinética sozinho. Então como que vai ficar a equação? Vai ficar que a energia cinética é igual a constante menos a energia potencial gravitacional menos a energia potencial elástica. Eu vou substituir ainda agora pelos valores. Ok? Então a energia cinética é igual a constante menos massa vezes a gravidade vezes a altura, que isso é a minha energia potencial gravitacional menos kx ao quadrado sobre 2, que isso é a minha energia potencial elástica. Vamos separar agora que eu vou ter dois momentos distintos. Eu vou ter o momento em que a criança está comprimindo a cama elástica, e o momento que ela já subiu e está só no ar. Então quando a criança está só no ar, eu tenho apenas a energia potencial gravitacional e energia cinética de movimento. Eu não tenho mais energia potencial elástica. Então eu vou separar em dois momentos distintos, ok? Aqui em cima eu vou colocar quando a criança está no ar, fora do contato da cama elástica, e aqui quando a criança está em contato com a cama elástica. Então repare que a energia cinética ela vai ser igual a C menos mgh menos kx ao quadrado sobre 2. Nesse caso, o meu x é o tanto que a cama elástica ela foi distendida, esticada. Eu posso pensar que houve então uma variação de altura. Então esse meu x, na verdade, ele é uma variação de altura.
então vai ser um H ao quadrado. Então repare que eu tenho, toda vez que a criança está apertando a cama elástica, está comprimindo a cama elástica, eu vou ter o H elevado a 1, e eu vou ter também o H elevado a 2. Nesse caso, eu tenho então uma equação de segundo grau. Então, entre a altura mínima, que a criança está lá apertando a mola, a cama elástica, até o H0, onde não está mais comprimindo a cama elástica, eu tenho uma equação de segundo grau. E necessariamente é uma parábola. Então, de H mínimo até o H igual a 0, eu tenho uma parábola. Depois, quando a criança está subindo no ar, eu não vou ter mais a energia potencial elástica. Então, a minha energia cinética vai ser igual a constante menos mgh. Repare que agora a energia cinética não está em função da altura ao quadrado, apenas do h. Então, nesse caso, é uma reta. Então, entre o h igual a 0 e a altura máxima, eu vou ter uma reta. Olhando os gráficos, o único gráfico que eu tenho de h mínimo até 0, uma parábola, e depois de 0 até o h máximo, uma reta, é a alternativa C. Então, resposta correta, alternativa C. Repare que esse exercício, o que torna ele um pouco difícil, é que você tem que ter em mente o que é uma equação do primeiro grau e uma equação do segundo grau. Necessariamente, quando eu tenho uma equação do primeiro grau, eu tenho uma reta, ou crescente ou decrescente. E quando eu tenho uma equação do segundo grau, eu tenho uma parábola, ou com concavidade para cima, ou com concavidade para baixo. E nesse exercício de física, a gente tinha que lembrar como que a energia cinética ela vai ser convertida em energia potencial gravitacional e energia potencial elástica. E lembrar que a energia potencial gravitacional é mgh. E se estiver relacionado só com mgh, como o h está elevado a 1, vai me dar uma reta. E se estiver relacionado com a cama elástica, se a cama elástica está na brincadeira, então vai ser kx ao quadrado sobre 2. No caso, nesse x, também é uma variação de altura. Então eu vou ter um h ao quadrado. E nesse caso, então vai ser uma parábola. Então memorize isso. Memorize que a energia mecânica é o somatório de todas as energias. Cinética, potencial elástica, potencial gravitacional. E se não tiver resistência do ar, o meu exercício ele é um sistema conservativo. Então a minha energia mecânica nunca vai mudar, vai ser uma constante. E lembre também que a energia cinética está relacionada com velocidade, que é a massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Que a minha energia potencial gravitacional está relacionada com a altura. Quanto mais alto, mais energia potencial gravitacional. E como que eu calculo? Massa vezes a gravidade vezes a altura. E quando eu tenho a compressão de um sistema elástico, eu vou ter, tanto uma mola como uma cama elástica, eu vou ter energia potencial elástica. Como que eu calculo? K vezes x ao quadrado sobre 2. Ok? Memorize isso e até a próxima aula. Tchau!